E aí, gente, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos, hoje a gente dá um segundo passo dentro do método de análise nodal, tentando trazer algumas dificuldades que não apareceram no vídeo anterior. Vamos lá? E conforme foi colocado no vídeo anterior, esse método nodal nasce da aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes em n-1 nós de um circuito que tem n nós. Isso evita aqueles problemas matemáticos com a solução do sistema de equações, como foi visto semana passada, né? O nosso procedimento indica que um desses nós seja escolhido como referência para todas as tensões do circuito e os demais sejam identificados, tenham os nomes dados para a gente poder resolver o sistema. Então, o nosso objetivo é equacionar correntes de acordo com a lei de Kirchhoff para poder calcular as tensões de cada nó do circuito. Nesse caso, temos dois, três nós, escolhemos um deles como referência, por exemplo, no inferior, e identificamos os demais como V1 e V2. Então a gente equaciona as leis de Kirchhoff primeiro em V1, soma das correntes que chega é igual a soma das correntes que saem desse nó. Temos a equação aqui embaixo, isso já foi resolvido no vídeo da semana passada, certo? A mesma coisa para V2, corrente que chega, soma das que saem, tá aí a equação. Essas duas equações então resolvidas nos dão como resultado as tensões nesses dois nós com relação à referência, que é o nó inferior. Na semana passada também conversamos sobre os passos necessários para executar o método nodal, né? Vamos começar alguns comentários que eu queria deixar para vocês, falando sobre a montagem das equações nodais, onde nós trabalhamos de forma isolada em cada nó. Ou seja, no exemplo anterior, que está aí no slide, quando fomos equacionar V1, apenas foi necessário identificarmos todos os ramos conectados a esse nó V1, sem necessariamente preocupar com todas as conexões do V2 e vice-versa. Além disso, eu quero comentar com vocês agora especificamente sobre como escolhemos equacionar a corrente I3. Ela foi escrita como sendo V1 menos V2 dividido por R3, essa setinha azul indicando a diferença de potencial, e lembrando do conceito importante lá do capítulo 1, onde nós mostramos que em componentes passivos, a corrente vai circular do sentido do terminal de maior potencial para o de menor potencial. Nesse caso, estamos admitindo que o nó V1 tem um potencial maior que o V2, e se isso não for verdade, o resultado, no final das contas, vai mostrar para a gente. No equacionamento do V2, acabamos usando essa mesma corrente I3, mas a gente podia ter feito diferente. I3, em sentido oposto, faz com que automaticamente estejamos adotando uma diferença de potencial também oposta. A nova equação desse I3 seria então V2 menos V1 dividido por R3. Essa é uma primeira diferença que a gente pode ver. A outra diferença é que essa nova corrente está saindo de V2, então ela faz parte do grupo de correntes da soma das correntes que saem do nó, sendo que a primeira, a setinha preta, fazia parte das que chegavam em V2. Vamos comparar essas duas situações com mais detalhe. Temos V1 menos V2 sobre R3 chegando ou entrando em V2, ou V2 menos V1 sobre R3 saindo de V2. Até matematicamente, se formos analisar esses dois casos, dá na mesma, porque cada uma dessas formas ficaria de um lado da equação, fazendo com que a manipulação resultasse exatamente na mesma situação. Então a gente percebe
que não faz diferença nenhuma o sentido que adotamos para cada uma dessas correntes. Inclusive, podem ser adotados sentidos diferentes no equacionamento de I3 para V1 e para V2. Poderíamos trabalhar sem medo algum, de forma completamente isolada entre esses nós, ok? Depois de ter feito mais alguns comentários lá no vídeo pré-aula da semana passada e também conversar com vocês no encontro síncrono, nós definimos esse formato geral para o sistema de equações, onde aparecem as condutâncias próprias e mútuas como coeficientes das tensões nodais e também os termos independentes lá do lado direito da equação, né, das equações. Esse método geral permite que elas sejam escritas direto pela visualização do circuito, pulando alguns passos, né? Quando o circuito só tiver fonte de corrente, acelera muito o nosso trabalho. E para fechar esse comentário, aqui a gente vê a descrição de cada termo desse equacionamento geral. Quem precisar de mais detalhes, e eu recomendo que vocês busquem, podem procurar lá no capítulo 7 da apostila do professor Zé Carlos Goulart, que está lá disponível no SIGA, ok? E agora, apesar de parecer o mesmo exemplo, aparece uma fonte de corrente controlada nesse circuito. Mantendo a ideia de seguir o procedimento proposto, vemos que o nó de referência já foi escolhido e os outros dois tiveram seus nomes já definidos também, mais uma vez, como é A e é B. Agora, então, já podemos passar a aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes nesses dois nozinhos ou usar o método rápido de montagem das equações. Vamos chegar no mesmo lugar, tanto por um caminho quanto por outro. No nó EA, a gente consegue observar que ele tem dois ramos resistivos, 2 e 4 ohms, aparecendo como autocondutâncias na sua equação. Também o mesmo ramo de 2 ohms, que faz parte da autocondutância, é o ramo que conecta EA com EB e aparece como condutância mútua, tanto na primeira quanto na segunda equação. Para fechar a equação do EA, 5 amperes chegando no nó aparece como um termo positivo, independente nesse caso, e na equação de EB, vimos já no caso anterior que tínhamos 3 ramos resistivos de 2, 3 e 6 ohms ligados a esse nó EB, só que agora a novidade aparece uma fonte de corrente que não é mais de 2 amperes saindo, mas é de I6 amperes saindo, por isso aquele valor negativo ali. E essa fonte introduz um aparente problema para nós, porque surge uma terceira incógnita num problema que só tem duas equações. Vamos continuar trabalhando aqui. Demos só uma ajeitadinha no sistema de equações, agrupando os coeficientes, fazendo a conta dos coeficientes e colocando aquela corrente I6 com o seu valor dado no enunciado aqui, né, no circuito, que I6 vale 3 vezes a corrente I3, que é a corrente que circula no resistor de 2 amperes. Sendo assim, a gente pode equacionar essa corrente que circula pelo resistor de 2 amperes através da diferença de potencial dividida pela resistência, lei de Ohm simples. E essa diferença de potencial vai ser dada em função das tensões nodais desconhecidas que vão ser calculadas na equação. Ou seja, essa corrente I3 vale EA menos EB dividido pelos 2 ohms de resistência. Então, chegamos agora sim ao formato final do sistema de equações, sem aquela simetria presente nos circuitos iniciais com todas as fontes independentes, mas ainda é um circuito tranquilo, nesse caso 2x2, facinho da gente resolver, ok? A solução desse sistema vai nos devolver EA e EB
com valores negativos, EA menos 20 volts e EB menos 40, não tem nada de errado nisso. A interpretação elétrica desses resultados é que o potencial do nó escolhido como referência é um potencial maior do que EA e também maior do que EB. Não está errado, não precisamos assustar, não precisamos refazer. Bom, é sempre conferir, é sempre indicado, mas nesse caso não tem problema nenhum. É A menos 20 e é B menos 40. Mais uma tentativa de complicar o nosso método nodal agora vai ser a entrada de fontes de tensão. Vemos nesse caso que aparecem duas fontes de tensão, uma do lado esquerdo, uma do lado direito. A referência já foi escolhida naquele nozinho inferior e essa escolha foi muito favorável, porque nesses casos onde existem fontes de tensão, é interessante que a referência seja adotada em um dos terminais dessa fonte de tensão. E aqui, nesse circuito, esse nó inferior é o único nó que tem como possibilidade de escolhermos um terminal comum dessas duas fontes de tensão. Por que é importante colocarmos a referência em um dos terminais da fonte de tensão? Já já a gente chega nessa resposta. Agora é necessário terminarmos os passos iniciais do procedimento, identificando os demais nós do circuito além da referência. Temos então E1, E2, E3 e E4 colocados ali, indicados ali no circuito. Agora sim, vamos à análise das fontes de tensão. Se a referência tem 0 volt lá embaixo, essa fonte da esquerda indica que o nó E1 está 8 volts acima do potencial da referência, portanto, E1 é igual a 8 volts. 8 volts acima de zero, resultado do nó E1, 8 volts. De forma muito semelhante, E4 está 1 volt abaixo do zero da referência, portanto, E4 vale menos 1. Sobraram, portanto, apenas dois nós com tensões desconhecidas e que devem ser equacionados. Olha que situação interessante. Num problema que inicialmente tinha 5 nós, o nosso procedimento do método nodal elimina um deles adotando como referência, e agora a presença das duas fontes de tensão elimina a necessidade de equacionarmos outros dois nós. Sobraram só E2 e E3, que estão conectados a ramos resistivos apenas, resultando em equações muito simples. Por exemplo, vamos lá. E2 menos 8 volts dividido por 2 ohms, E2 menos 0 dividido por 4 e E2 menos E3 dividido por 6 ohms. Essas três correntes saindo de E2 e nenhuma chegando, está aí a equação do nó E2, cada uma das três correntes. Em E3, vamos fazer tudo muito igual. E3 menos E2 sobre 6, E3 menos 0 sobre 3 e E3 menos menos 1 sobre 10 ohms, que também somam 0, pois as três estão saindo e nenhuma chega nesse nó E3. Resolvendo esse sisteminha, lógico, ajeitando as equações e depois resolvendo, temos E2 igual a 4,56 volts e E3 aproximadamente 1,10, que era exatamente o pedido do enunciado que estava solicitando que determinássemos a tensão no resistor de 3 ohms, chamado aqui de V3 ohms, 1,10 volts seria a resposta, com a referência no nozinho de baixo e 1,10 em E3 lá em cima. E aí, gente, ficarem incomodados com essa entrada da fonte de tensão? Bom, em alguns casos, vai ser possível a gente transformar, ou melhor, converter a fonte de tensão, as fontes de tensão em fontes de corrente, devolvendo o problema para um formato de circuito contendo só fontes de corrente e resistências, que parece que estava tranquilo no primeiro exemplo, né?
Bom, conforme mostra essa figura, a conversão das fontes será possível sempre que tivermos, como mostra a figura do lado esquerdo com a sombrinha em azul, né? Sempre que tiver uma fonte de tensão em série com uma resistência, o resultado vai ser uma fonte de corrente conectada em paralelo com a mesma resistência. E eu digo a vocês que essas duas situações precisam ser equivalentes, ou seja, para a resistência que está sendo alimentada por esses arranjos sombreados de azul nas figuras, as duas situações precisam fornecer a mesma tensão e a mesma corrente para essa resistência RL. Faz parte dessas equivalências, né? Não só os valores fornecidos, mas também a polaridade da tensão e o sentido da corrente que RL recebe. Verifiquem na figura que a corrente IL só vai manter o mesmo sentido de fluxo para essa polaridade da fonte de tensão do lado esquerdo, se eu inverto a fonte, polaridade da fonte inverte essa corrente, e também do lado direito, se eu inverto a polaridade ou o sentido da fonte de corrente, inverte também IL. Para que sejam equivalentes, eu preciso que a fonte de tensão e de corrente tenham o mesmo sentido como está ali. Mas e aí, como determinar valores para que essas situações sejam equivalentes? Basta que usemos a lei de Ohm para relacionar essas três grandezas de tensão, corrente e resistência. Então, a corrente da fonte deverá ser igual à fonte de ao valor da fonte de tensão original dividida pela resistência que estava conectada em série com ela. A conversão inversa de fonte de corrente para fonte de tensão, que por hora não nos interessa, mas vai ser importante nos próximos métodos que vêm à frente, também pode ser feita usando a mesma lei de Ohm, lembrando que a resistência série da fonte de tensão deve ser igual à resistência em paralelo com a fonte de corrente, e novamente reforço essa atenção que a gente precisa ter, a polaridade da fonte de tensão ter o mesmo sentido do fluxo da fonte de corrente. Por enquanto, vocês precisam acreditar em mim que essas conversões são possíveis, que elas são verdadeiras e chegam em condições equivalentes. Mas daqui a algumas semanas, quando começarmos a apresentação dos teoremas de Thevenin e Norton, a demonstração teórica dessa equivalência vai ser apresentada, ok? Voltando ao exemplo resolvido lá com as fontes de tensão, vemos que as duas fontes que aparecem no circuito apresentam resistências conectadas em série e, portanto, satisfazem a condição para serem convertidas para a fonte de corrente. Observem que os nós E1 e E4 estão inseridos, vão fazer parte dessa conversão e, dessa forma, não vão aparecer mais para visualização no novo circuito. Isso vai acontecer sempre que manipularmos esses pontos internos do trechinho de circuito que está sendo convertido, nesse caso os nós E1 e E4. Se for necessário conhecer alguma coisa de E1 e E4, como eles não vão aparecer no circuito novo, não vai ser possível calcularmos essas grandezas, precisamos voltar a esse circuito original, ok? Aí, o resultado da conversão aparece aí agora, com um lembrete das situações originais para a gente conferir essas conversões. Apenas E2 e E3 permanecem nesse circuito, E1 e E4 foram embora. A fonte de 8 volts de tensão em série com 2 ohms foi convertida para 4 amperes, agora em paralelo com os mesmos 2 ohms, enquanto 1 volt em série com 10 ohms deu origem a 0,1 ampere em paralelo com os mesmos 10 ohms. E voltamos dessa forma a uma situação muito parecida com o primeiro exemplo que fizemos para o método nodal. De forma muito simples, fomos capazes de construir o sistema de equações a partir do exame visual do circuito que tem só fontes de corrente e resistências. No nó E2, temos a resistência de 2, 4 e 6 ohms,
Entre E2 e E3 temos a resistência de 6. E também para fechar a fonte de 4 amperes entrando nesse nó. Em E3, analogamente, temos as resistências de 6, 3 e 10 ohms, com os mesmos 6 ohms entre E3 e E2, e nesse caso agora a fonte de 0,1 amperes saindo desse nó. Para terminar, vocês percebem que temos essa conversão de fontes sempre como uma opção, não sendo de forma alguma obrigados a usar essa conversão, e a prova disso é que o exemplo resolvido anteriormente sem a conversão dá o mesmo resultado desse caso agora com a conversão das fontes de tensão em fontes de corrente. Beleza? E para fechar esse vídeo de hoje, fica como sugestão costumeira a necessidade de consultar o Boylestad, né, ou qualquer outro dos livros sugeridos no nosso primeiro encontro do semestre. No assunto de métodos de solução de circuitos ou métodos de análise de circuitos, o capítulo 8 é onde todos eles estão concentrados, ou boa parte deles, e especificamente sobre o método nodal, está lá nos itens 8.9 e 8.10, onde acho que é necessário a gente focar a nossa atenção lá, não desprezando os outros itens, mas com a devida relevância na hora certa, né? Não vamos nos preocupar agora com métodos que nós ainda vamos ver. Além do texto e dos exemplos resolvidos, nesses 2 itens, no final do capítulo, tem bastante exercício proposto para vocês também. Beleza? Bom, espero que a gente se encontre na próxima quinta-feira para tirar dúvidas, para resolver alguns exercícios, para a gente interagir um pouquinho. E fiquem de olho no Siga para entrega dessa semana, ok? Um abraço e até mais.